Boa noite, está no ar o programa Conversa Franca, que hoje tem como tema aí a campanha de vacinação contra a gripe, né, H1N1, a questão da gripe aí que está todo mundo preocupado no país todo, mas aqui em São João del Rei ainda está tranquilo. Mas a Eliene, que é a coordenadora da epidemiologia da Secretaria de Saúde, Eliene Freitas, ela acabou de me informar aqui que a gente teve a confirmação de um caso aqui na cidade, né? Boa noite, Eliene. Boa noite, é isso mesmo, né? O primeiro caso confirmado de suspeitas que já são várias, né? Sintomas gripais tem muita gente, né? O período já traz essas possibilidades. E você, telespectador, que quiser participar, entre em contato com a gente no 3372-3720 ou nos envie uma mensagem de texto ou WhatsApp para o 99972-1640. Eliene, a partir dessa confirmação desse caso, como que a epidemiologia do município trabalha? A gente trabalha muito com a questão sazonal. Então, assim, mesmo antevendo qualquer confirmação de caso ou qualquer complicação, desde o início do inverno, a gente já lançou as informações necessárias para que a comunidade compartilhe de atitudes que vão evitar a transmissão de várias doenças, inclusive a influenza. Então, a campanha de vacina foi um fator complementar para fortalecer e proteger a população, principalmente os mais vulneráveis, e através disso a vigilância já sempre atua de forma preventiva, né? Independente deste resultado ou qualquer complicação, as ações elas já são tomadas de forma a antever complicações ou qualquer tipo de ocorrência que seja prevista ou não prevista. Então, esse trabalho é antecipado. A partir da suspeita, vocês já trabalham com a questão da prevenção. Exatamente. Quando, né, o paciente tem a suspeita da influenza, existe já um protocolo médico de avaliação. Quem faz a condução do caso é o médico. Então, se tem suspeita de sintomas compatíveis com influenza, procurar um médico. O médico vai avaliar a necessidade de um tratamento com remédio ou se o quadro está dentro do esperado, se tem sintomas de influenza que são comuns, que são esperados, que não trazem nenhum sinal de alarme para a integridade, para a vida dessa pessoa. E quais são esses principais sintomas, Eliane? A pessoa no quadro gripal, né, que apresenta febre, dor no corpo, né, os sintomas até são muito comparados com os sintomas da dengue. Então, o paciente às vezes acha que está com dengue, às vezes acha que está com gripe, né, com a influenza. Então, os sintomas são um pouco parecidos. Febre, dor no corpo, dor de cabeça. Por vezes pode ter dor de garganta, que é um dos sintomas, mas começa a complicar quando esse paciente começa a apresentar algumas complicações, principalmente a nível respiratório. É nível de dificuldade respiratória, mas não somente a sensação. Porque às vezes a gente tem a sensação de que está com desconforto respiratório, porque a gripe dá aquela constipação nasal, que é aquela obstrução do nariz na hora que a gente vai respirar, e isso dá aquela impressão que está com falta de ar. Então isso é avaliado, né, pelo profissional de saúde. O que são os sintomas que realmente estão demonstrando um sinal de alarme? Esses sintomas, eles são mais comuns em pessoas que têm algum tipo de tendência à complicação. Alguns problemas de saúde, né? Isso é um dos fatores que facilita a complicação. Esse ano teve vários casos, tanto que em vários municípios aí do país, São Paulo, Goiás também, teve uma procura, inclusive brigas na questão da dose, né, da vacina, devido ao número de casos, né, que foram registrados. Quantas notificações hoje São João del Rei tem, Eliane? A gente está trabalhando com notificação de síndrome respiratória grave. Com o protocolo novo do Ministério, os sintomas gripais eles não são mais notificados. Então, o número de pessoas que têm sintomas de gripe na cidade hoje, não é possível medir isso. O que se tem é a quantidade de pessoas que tiveram sintomas de gripe e que apresentaram complicações e que o médico suspeitou que possa ser complicação pela influenza. Então, nesse quantitativo, são 4 pessoas. Desses 4, um já chegou o resultado, que é esse resultado de hoje. Exatamente, foi confirmada a presença do vírus influenza A, né? Foi uma confirmação por nível de laboratório, porque a única forma da gente detectar se é influenza A, H1N1, influenza B, é exatamente com o resultado de exame, que hoje é realizado pela FUNED, sem custo nenhum para o cidadão, e é importante para definir isso mesmo, o perfil epidemiológico do município.
se São João está também nos parâmetros de outras cidades do país, com número de casos confirmados, né, por influenza, e para isso é importante o exame padrão, ele é realizado em Belo Horizonte pela FUNED e não tem custo para o cidadão. Ok. Qual é a diferença influenza A para influenza B em termos de sintomas, assim, para a pessoa ter uma noção de como ela vai agir? Ela não vai conseguir essa diferenciação, porque os sintomas de todas as gripes, tanto essas que a vacina, né, vai cobrir em termos de proteção, ou quanto as que não é possível ser vacinado, porque são vários tipos de vírus, essa vacina protege contra 3, os sintomas eles são muito parecidos. Vai depender muito de pessoa para pessoa. Tem gente que tem influenza, uma influenza comum, até mesmo não sendo a influenza A, que tem uma tendência a complicar, ficar mais com, né, com sintomas mais assim, intensos, mas sintomas exatamente igual, são sintomas de gripe. E influenza A, influenza B ou qualquer tipo de influenza, pode ser que os sintomas sejam idênticos. Então, é febre, dor no corpo. Então, é o tipo do vírus, seria basicamente exatamente. isso. O que é a diferença de um para o outro é que tem vírus que ele tem uma tendência a complicar mais. E aí, os sintomas vão ficar mais intensos. Por exemplo, tem uma tendência de ter uma complicação respiratória, o que um vírus gripal comum não causaria, né? Mas o influenza A, por exemplo, que tem maior poder de viremia, ele é mais forte, ele poderia causar isso com mais propriedade do que o vírus comum. Mas, outro detalhe, tem pessoas que têm influenza A que não vai ter nem sintomas praticamente. Isso depende muito do indivíduo, de cada um, porque o nosso sistema de defesa, ele age, né, de acordo com cada um. E isso é diferente. Igual você falou, que algumas pessoas têm, mas nem sabem, né, que teve. Como que é controlar isso? Porque acaba que passa muito fácil, né? É uma doença contagiosa, né? De contato e proximidade, principalmente familiares. Como que a epidemiologia trabalha? A gente trabalha com orientação, né? A gente orienta principalmente essa questão da preocupação com você e com o próximo. Ambientes de aglomerado, igual festas religiosas, a gente sempre trabalha no intuito de evitar contatos que venham a transmitir. Por exemplo, teve o evento do Matozinhos, da igreja, né? Um evento religioso. Então, a própria igreja está sendo sensibilizada quanto a atitudes que venham a minimizar a possibilidade de transmissão, tipo o contato das mãos, isso é uma principal forma de transmissão. E como são coisas que são doenças contagiosas, além da campanha de vacina ter vindo para proteger os mais vulneráveis e automaticamente pessoas menos doentes são menos transmissoras, né? A gente trabalha com a questão do contato, com a lavagem das mãos, que é a principal medida para controlar qualquer tipo de doença, né? Uhum. Inclusive a principal, a etiqueta da tosse e um trabalho junto mesmo de formiguinha, né? As unidades básicas também fazem o trabalho de orientação, né? As professoras, né, junto com, até mesmo pela questão epidemiológica que vive o país, elas também trabalham essas atividades. Isso é trabalhado mesmo individualmente e coletivamente, para evitar que aglomerados, que são os principais, tenham maior número de casos. Ok. E você, telespectador, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Lembramos a você que quiser participar, entre em contato com a gente no 3372-3720 ou nos envie uma mensagem de texto ou WhatsApp para o 9972-1640. Lembrando de colocar o 9 na frente. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.